Sou o professor Emerson Ronald. Estaremos vendo a física, as leis que regem os fenômenos naturais, simuladores, experimentos e resolução de exercícios. Este canal lacrou a física. É o seu canal. Física. O que a física estuda? Vamos observar as áreas da física. A primeira delas, mecânica, que estuda os movimentos, seja nos veículos, carros, trens, aviões, helicópteros, balões, ou nas indústrias, nas engrenagens, nas esteiras, onde passam os produtos. Então, o movimento pode ser de um simples pêndulo, do balançar, movimento das águas, balançar de um galho de árvore. Então, tudo isso nós podemos estar estudando na área da mecânica. Até o movimento dos planetas em torno do Sol, sistema solar, ou o Sol na galáxia, os outros astros, né, meteoros, cometas, que fazem parte, tem movimento, é a área da mecânica. Termologia, estudo o calor. Então aqui tem o bico de Bose, onde está saindo uma chaminha, queimando o gás, aquecendo um becker com água, onde está evaporando água. O termômetro pode subir, dilatar o líquido que está dentro dele, aumentando. Se eu resfriar, desce, diminui. Outra área da física, a eletricidade. Então aqui tem um processador, a lâmpada, um raio, relâmpago. Então a eletricidade ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Todos nós não conseguimos mais viver sem esse elemento, né? Seja para recarregar o celular, seja para ter uma água geladinha dentro da geladeira. Então nós precisamos realmente de eletricidade hoje em dia praticamente para tudo. Ondulatória. As ondas também são muito utilizadas, seja ondas de rádio, TV, telecomunicação, né, celular, para recebermos informações da internet, ou enviar uma mensagem, falar com alguém. Tudo isso, a ondulatória, as ondas eletromagnéticas estão presentes. A gente percebe também, né, que há antenas parabólicas de transmissão e recepção de informação. As ondas estão todas pelo ar. E aqui foi jogada uma pedra num lago, criou as ondas, né, concêntricas. Óptica é o estudo da luz. Então, com o desenvolvimento dela, nós podemos criar óculos, microscópio, binóculo, telescópio, os instrumentos para melhorar a nossa visão. Então, estudando a luz, que é uma onda eletromagnética, quer dizer, faz parte dessa área da ondulatória, nós também temos uma área bem vasta de conhecimento produzido e desenvolvido. Acústica, que é a onda sonora, que a gente percebe um diapasão, microfone, caixa de som, instrumentos musicais. Tudo isso são ondas mecânicas, que é o som, que também faria parte aqui da ondulatória. Astronomia, como a gente já comentou aqui na mecânica, nós vamos estudar os astros, né, que se encontram fora da Terra, né, os planetas, cometas, estrelas. E a física moderna. Nós temos aqui como figura principal do século XX, Albert Einstein, que desenvolveu a sua teoria da relatividade. Aqui, átomos que nos lembra a física quântica, do Max Planck. Física nuclear, também foi desenvolvida. Então, aqui são algumas áreas que a física estuda e que nós poderemos estar conversando em diversos outros vídeos. Mecânica. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. A mecânica é o ramo da física responsável pelo estudo dos movimentos dos corpos, bem como suas evoluções temporais e as equações matemáticas que as determinam. Então, por que
equações matemáticas. Em toda a área da física, além de nós termos a teoria, o que ela estuda, nós queremos prever, verificar o que vai acontecer daqui 1h30, daqui 3 horas, aonde que aquele carro vai estar, aquele móvel. Então, quando a gente procura prever, a gente precisa calcular, precisa fazer essa análise mais profunda. Então, a física ela se propõe a isto, não só saber teoricamente das coisas, mas ser capaz de prever o que vai acontecer se eu utilizar esta forma de energia ou aquela outra forma de energia, se eu utilizar este método ou aquele outro método, o que vai acontecer? É um estudo de extrema importância, com inúmeras aplicações cotidianas, como na geologia, com o estudo dos movimentos das placas tectônicas, na medicina, com o estudo do mapeamento do fluxo de sangue, na astronomia, com as análises dos movimentos dos planetas, entre outras diversas aplicações. Então, alguns exemplos de utilizar a mecânica em outras áreas do conhecimento. Mas há diversas outras áreas que utilizam a mecânica. Educação física, você tem que saber exatamente quanto de força você está fazendo, o torque. São diversas nuances que acabam entrando em todas as áreas do conhecimento. Mecânica clássica, as bases para o que chamamos de mecânica clássica foram lançadas por Galileu Galilei, Johannes Kepler e Sir Isaac Newton, que é o nome mais importante da mecânica clássica. A mecânica clássica é dividida em cinemática, dinâmica e estática. A cinemática, ela estuda o movimento, digamos assim, pelo movimento. Então, a velocidade, a distância que percorreu, quanto tempo levou, se teve aceleração ou não. Então, essa é a área da cinemática. São essas previsões de cálculos, de distância, tempo e velocidade. Já a dinâmica, ela já verifica quanto de energia foi gasto para produzir aquele movimento. Qual é a força que foi utilizada? Então, as causas. O que produziu aquele movimento? O que fez parar aquele corpo? Então, é dentro da dinâmica. Já na estática, é o equilíbrio dos corpos. É o desejo nosso de algo permanecer parado, estático, naquele lugar. Uma ponte, depois de construída, a gente não quer que ela caia. Um prédio, mesma coisa. A gente quer que o edifício permaneça intacto, em pé. Então a estática tem essa tarefa de estudar os corpos em equilíbrio. Mas também estão contemplados dentro da mecânica o movimento circular, a hidrostática, hidrodinâmica e a mecânica celeste. Termologia. Termo significa calor. Logia é estudo do calor. Então, com o estudo do calor, a gente conseguiu, por exemplo, desenvolver o termômetro, que nada mais é do que bulbo de vidro, onde tem um líquido, e esse líquido, ao ser aquecido, ele dilata, subindo e mostrando qual é a temperatura. Ou se retirar, se resfriar, ele se contrai e ele abaixa. Então a gente percebe claramente a interferência do calor em um termômetro. A questão da dilatação e tudo mais. A termologia é uma área da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor e seus efeitos. Estuda as mudanças do estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso, ou ao contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido, ou até direto, sólido direto para gasoso. Também a dilatação dos corpos e a energia térmica necessária para aquecer ou esfriar um corpo, bem como a variação de temperatura que surge desta variação de energia térmica. Eletricidade. Dentro da eletricidade, como nós já vimos, temos diversas aplicações no nosso cotidiano, seja numa torradeira, seja na lâmpada, seja para ouvir uma música, assistir um filme. Então nós precisamos utilizar aparelhos eletrônicos. E tudo isso já fala que vem da eletricidade. Por isso, aparelho eletrônico. Eletricidade é o movimento dos elétrons. Então, o que nós estamos pensando aqui é nos elétrons. Então, um átomo ele tem um núcleo
E em torno dele tem a eletrosfera, onde tem vários elétrons girando em torno desse núcleo. Então, eu não estou querendo que o átomo saia do lugar. Não estou querendo destruir o núcleo do átomo. Se fosse isso, seria física nuclear. Ninguém quer explodir nada aqui. O objetivo aqui é a eletrosfera, os elétrons. O elétron sair deste átomo e ir para esse átomo do lado. Aí sai desse e vai para o outro. Sai desse e vai para o outro. E assim por diante. Então, criando uma corrente elétrica. Esse movimento dos elétrons mudando de átomos e indo em uma certa sequência, digamos, lógica, é que nós chamamos de eletricidade. Então, ele é produzido a partir de 2 pontos de um condutor e, em termos gerais, a área da física estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas. Essa forma de energia está presente no nosso cotidiano, não só nos aparelhos eletrônicos, mas também na natureza. Descargas elétricas resultam em relâmpagos, por exemplo. A eletricidade é atualmente o principal tipo de energia existente. Bom, quando a gente fala que é o principal tipo de energia existente, que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Na lâmpada, no celular, microfone. Então, todas as coisas nós temos utilizado a energia elétrica. Todos os aparelhos, geladeira, micro-ondas, freezer. Por isso que nós falamos que é mais importante mais para nós, no nosso dia a dia. Mas, na verdade, a principal fonte de energia que existe, a principal mesmo, é o Sol. Porque se não existisse o Sol, nada de produzir energia elétrica. O Sol é que aquece a Terra. E aí faz surgir as correntes de convecção do ar. Então surge o vento. E o vento vai conseguir girar as pás de uma usina eólica produzindo energia elétrica. No ciclo da água, o Sol é que aquece o líquido, a água, faz evaporar, sobe, lá ele se condensa e precipita, chove, fazendo um ciclo. Então faz ele ir até lá, vai acumulando na barragem, da barragem tem uma hidrelétrica e essa água vai ser canalizada passando pela turbina, fazendo a turbina girar e produzir a eletricidade. Então, sem o Sol, não teríamos energia elétrica. Temos também as placas fotovoltaicas que transformam diretamente a energia solar em energia elétrica. Principais áreas de estudo são a eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele está unindo a eletrostática aqui e o magnetismo. Então, quando ele faz isso, eu tenho o eletromagnetismo. Isso me auxilia a termos campainha, por exemplo, e outros aparelhos. O próprio gerador de energia elétrica, ele trabalha com eletromagnetismo. Então, dentro do gerador. Então, os motores também funcionam através de eletromagnetismo. Tamanha importância dessa área. Ondulatória, as ondas. Bom, já falei sobre a luz, já falei sobre o som, né? Sobre as ondas de rádio, TV, micro-ondas. Então a gente percebe quão importante é a ondulatória. Então a física ondulatória é responsável pelo estudo das características e propriedades dos movimentos das ondas. Já as ondas são perturbações, algo tirado do equilíbrio. E seu movimento transporta energia, mas não transporta matéria. Então, se eu coloco em um lago uma rolha, ela vai ficar lá boiando. Se eu bato com uma régua neste lago, ele vai fazer a onda. Essa rolha vai subir, vai descer, mas ela vai permanecer no mesmo lugar. Você vai ver que a onda vai passar, mas a rolha sobe, desce e permanece no mesmo lugar. Então ele não transporta matéria, ele vai só a energia que vai ser transportada. A óptica física é o estudo da luz, que é uma onda eletromagnética e transversal. A acústica é o estudo do som, que é uma onda mecânica e longitudinal. Óptica. As divisões da óptica são duas. A óptica física, que estuda os fenômenos da natureza da luz,
e a óptica geométrica, que estuda a propagação e o comportamento da luz. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. A óptica física é responsável pelo estudo dos fenômenos em que a natureza da luz predomina, como, por exemplo, na polarização, difração, espectros, interferência, entre outros. A óptica geométrica estuda a propagação e o comportamento da luz, em diferentes meios, pois se fundamenta nas teorias da reflexão e refração da luz, que por sua vez são representadas por feixes de luz, que são o conjunto de raios de luz. Esses raios podem ser convergentes, divergentes ou paralelos, e as orientações ocorrem por meio de linhas orientadas. Muito bem, eu coloquei essa figura aqui, onde tem um prisma transparente, e aí nós vemos um feixe de luz branco. Então, pela óptica física, eu iria ver a difração que ocorre, que é essa separação da luz. Onde aqui eu vou ter o infravermelho, aqui eu vou ter o ultravioleta, e entre eles vários tons de luz. Que alguns falam que são 7 cores, outros falam que são 6 cores. Isaac Newton determinou que eram 7 cores, as cores do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul anil e violeta. Espectros. Então aqui eu tenho o espectro vermelho, o espectro amarelo, o espectro verde, o espectro violeta. Interferência é quando uma onda vai interferir em outra onda. Já na óptica geométrica, eu iria ver o ângulo. Qual o ângulo que houve de desvio dessa luz? Durante essa refração que ocorreu dentro do prisma. A reflexão, o reflexo dessa luz. Então, todos esses detalhes já entram dentro da óptica geométrica. Quando a gente fala em velocidade da luz, ângulo, posição. Então, todos esses detalhes a gente percebe na óptica geométrica. Acústica, o som. A área da física estuda o som, é chamada de acústica. O som é uma onda mecânica que possui a intensidade e frequência necessária para ser percebida pelo ser humano. Onda mecânica é uma onda que precisa de um meio material para se propagar, então como o ar ou qualquer outro meio. As frequências audíveis pelo ouvido humano ficam entre 16 Hz e 20 mil Hz, seria 20 kHz. Dentro dessa faixa encontra-se o som da nossa própria voz, de diversos instrumentos musicais, alto-falantes e etc. Podemos caracterizar os sons a partir de intensidade, altura ou timbre. A velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Esse 340 metros por segundo é uma velocidade média. Se tivesse para chover, as partículas estariam mais próximas uma da outra. Estaria mais denso o ar. Aí a velocidade aumenta. É bem mais rápido. Agora, quando as partículas estão mais distantes, o tempo está seco e tudo mais, aí fica mais difícil do som se propagar, porque para ele sair dessa partícula e para aquela partícula que está mais distante, fica mais difícil, então a velocidade diminui. Por isso que 340 metros por segundo é a velocidade média. Astronomia. Astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias e etc. A astronomia também estuda o conjunto dos corpos celestes e o que existe entre eles, ou seja, o universo. Neste caso, a astronomia recebe outro nome, que é o nome de cosmologia. A invenção de novos instrumentos astronômicos, tais como os telescópios para a faixa visível e outros comprimentos de ondas da luz. Da fotografia, dos detectores eletrônicos digitais e do espectroscópio, permitiram o estudo da estrutura interna dos corpos celestes, bem como de sua evolução através da aplicação das teorias físicas, as propriedades dos astros. Surgiu então a astrofísica. Então a gente percebe como é vasta a área da física, desde lá da mecânica até aqui conversando sobre a astronomia, e ainda temos a física moderna.
né? Então a astronomia são as estrelas, o Sol é uma estrela, e olha o tamanho dela. Ela é gigantesca. Se eu somar a massa dos 8 planetas do Sistema Solar, somente chegaria perto de 1% da massa solar. É muito grande o Sol. Aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte são os planetas terrosos. Aqui nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os planetas gasosos, né, que nós temos aqui. E eles estão circulando, né, em torno do Sol. Nós sabemos que essa órbita ela não é perfeitamente uma circunferência, né? Ela é uma elipse. Então ela é quase uma circunferência, mas vamos dizer assim, um pouquinho achatada, né? Não muito achatada, porque às vezes exageram no desenho do achatamento. É quase uma circunferência. Aqui nós podemos ver um cometa passando perto do Sol. Aqui uma galáxia, que tem centenas de milhares de estrelas. Aqui nós vemos uma supernova, uma nebulosa. Então, a astronomia tem realmente uma vasta área para ser estudada. E é a área mais interessante, ou uma das mais interessantes que tem, porque ela é a ciência mais antiga que nós temos registro da humanidade, onde nós podemos estudar as estrelas, constelações, que é o conjunto de estrelas, planetas, asteroides, cometas, nebulosas, galáxias, supernova, buraco negro e vários outros itens que não comentamos aqui. Física moderna. No século XX, Albert Einstein desenvolveu o estudo da chamada mecânica relativística, teoria que engloba a mecânica clássica e analisa movimentos em velocidades próximas ou iguais à da luz. Então aqui a figurinha do Albert Einstein por causa da mecânica relativística. Seria a teoria da relatividade. Aqui o átomo nos lembra Max Planck, né, com a física quântica, chamada mecânica quântica. É o estudo do mundo subatômico, moléculas, átomos, elétrons e etc. A mecânica quântica nasceu a partir do momento em que o físico Max Planck inverteu o processo de análise da radiação do corpo negro. Isso aconteceu porque a radiação emitida por um corpo negro gerava uma radiação muito intensa, gerando então gráficos para diferentes temperaturas. Planck conseguiu transformar uma equação puramente matemática em uma função com significado físico. E em razão disso, nasceu a constante de Planck, representada pela letra H. E a física nuclear, aqui representada. A física nuclear faz de objetos de estudo as propriedades e o comportamento dos núcleos atômicos. Agora sim queremos fazer a fissão, a destruição do núcleo de um átomo, bem como os mecanismos básicos das reações nucleares com nêutrons e outros núcleos. Assim, podemos classificar essas propriedades como sendo estáticas, cargas, massa, energia, delegação, etc. E dinâmicas, radioatividade, estados excitados e etc. Então nós percebemos que a física é uma área bastante interessante. Tem uma área vasta e muita coisa para ser estudada. Aqui passamos algumas coisas que a física realmente estuda. E é somente o começo. Tem muito mais para ser visto. Que tu possas, sempre que possível, ver alguns vídeos a mais sobre a física e o que ela estuda e se aprofundar nos cálculos, né, que nós temos que fazer para fazer as previsões em cada uma dessas áreas que eu apresentei. A física é uma área muito interessante e importante para a humanidade. Gostou do canal? Clique no like, deixe seu comentário, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.